Tudo bem, pessoal? Eu vou apresentar aqui a lei da interceptação telefônica. Ela está totalmente esquematizada, conforme o mapa mental. E para quem desejar receber o mapa mental, favor seguir as instruções abaixo. Vamos lá. Artigo 1º. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal, então aqui já está deduzido que não é só em inquéritos policiais, também a fase anterior a inquéritos na esfera da investigação criminal, seja por parte do delegado de polícia, seja por parte do Ministério Público e também em instrução processual já dentro da ação penal. Observará o disposto nessa lei. O primeiro ponto é que dependerá de ordem do juiz da ação principal. Então, quem autoriza a interceptação telefônica é juiz somente, é o magistrado. O delegado não autoriza, sob segredo de justiça. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações e sistemas de informática e telemática. Então, aqui já abrangeu, além do telefone, justamente e-mails, chat, entre outros dispositivos midiáticos, né? Podem também serem interceptados. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas nas seguintes hipóteses: quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, justamente para defender a pessoa, não pode ser uma coisa infundada, né, para invadir a privacidade da pessoa, um direito até constitucional, que está lá no bojo do artigo 5º da Constituição, inclusive com natureza de cláusula pétrea, não é? Então tem que haver indícios razoáveis da autoria e participação em ilícito penal. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis, ou seja, já assume aqui pelo legislador a interceptação um caráter subsidiário, ou seja, tem-se que se tentar se exaurir ou não ser possível a utilização de outros meios de prova antes de se partir para a possibilidade de interceptação telefônica. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Então, veja bem, apenas para crimes de reclusão é válida, não é? Então, para penas de detenção, não se aplica a interceptação para crimes sancionados com crimes de reclusão. Vamos lá. Continuando. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Então, quer dizer, o juiz, por impulso próprio, quer dizer, sem ser demandada por nenhuma parte, a própria atuação do juiz já é possível de ofício e também a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, qual seja o delegado, que é o presidente do inquérito, também anteriormente ao inquérito, do representante do Ministério Público na investigação criminal, bem como na instrução processual penal. Então, quer dizer, pode solicitar para o juiz essa interceptação e o juiz deve deliberar, deve resolver em 24 horas no máximo, até pela urgência. São questões que, quando são pedidas, em grande parte são urgentes e decisórias para aproveitar aquele momento específico que está acontecendo. Então, no artigo 5º, também prevê, como toda decisão judicial, que ela deverá ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, aqui tem que salientar que são 15 dias, mas 15 dias quantas vezes forem necessárias. Qual seja, a renovação da interceptação pode ser concedida indefinidamente, desde que uma nova autorização seja dada a 15 dias, porque isso não pode ser uma coisa hermética. Pode ser que a investigação está em curso e não tenha sido exauridas, por exemplo, o potencial de
produzir essa prova, então como que isso pode ser hermético? Então o direito tem sempre uma lógica, não é? E é muito importante para todos nós, operadores do direito ou não, entendermos essa gênese, não é? Essa diretriz, porque fica mais fácil do que decorar. Vamos em frente. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. No caso da diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição a termo. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, tem que reportar ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas para conhecimento do magistrado. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. Para os procedimentos de interceptação de que trata essa lei, a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, poderá requisitar serviços técnicos especializados das concessionárias de serviço público. Ou seja, baseado na autorização judicial, o delegado operacionaliza isso perante as concessionárias de serviço público. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente. Para investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do MP, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes, então aqui está salientado novamente o caráter subsidiário da interceptação telefônica. E eu grifei, já que essa aqui é uma mudança promovida pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Ou seja, a pena tem que ser prevista em lei superiores a 4 anos, senão não vai ser autorizada a interceptação. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo. Então tem toda uma cautela, né, para que seja feita. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Aqui já fala um pouco mais especificamente que nós falamos lá no início. Iguais períodos, ou seja, quantos forem necessários, desde que se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual, continuada. Então, permanece o monitoramento por quantos 15 dias forem necessários. Aplica subsidiariamente a captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Aqui eu salientei as mudanças do pacote anticrime. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial. O incidente de inutilização será assistido pelo MP, sendo facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. E eu salientei, constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei. É o caso justamente do grampo ilegal, não é? Então, é crime. Então, isso também foi inserido pelo pacote anticrime de 2019. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput, quer dizer, com objetivo não autorizado em lei. Quer dizer, se não tiver o objetivo autorizado em lei. Aí a interpretação é bem ampla, não é? Também, introduzido pelo pacote anticrime, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação e instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, ou seja, não se pode extrapolar os limites, não é, da autorização judicial ou não tê-la,
já vem com a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Então, quer dizer, se a pessoa está ali participando, né, dessa conversa, então não há crime. Então, essa pessoa pode captar, sim, se ela estiver participando. Essa é uma inovação, não é? Bem interessante do pacote anticrime. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolva captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Isso aí também vem muito de encontro que essas divulgações, né, de depoimentos, de gravações durante a fase de persecução penal e até, né, no momento da instrução, né, da ação penal. Então, isso tem muito a ver com o que aconteceu na Operação Lava Jato, né? Vazou muita informação. Então, antes que o devido processo legal tenha sido, não é, seguido. Então, por mais que isso foi uma prática, não se justifica, porque se pega ali uma conversa e isso cai na mídia e a pessoa já é condenada publicamente, vamos dizer assim, sem ter direito à defesa. Então, realmente, essa divulgação de peças de inquérito, de diligência, seja na esfera da persecução penal, na ação penal, é ilegal e não se pode revelar sob pena de responder por esse crime. Importantes mudanças aí, pacote anticrime. Aí eu fiz algumas considerações adicionais, uma pequena resenha para finalizar. Os conceitos. Interceptação telefônica é a captação da comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem que nenhum dos interlocutores saibam disso. Escuta telefônica é também a interceptação, então se aplica o disposto nessa lei, é a interceptação da comunicação telefônica por um terceiro, mas com uma diferença, um dos interlocutores sabe. Gravação clandestina é a gravação da conversa por um dos interlocutores, sem a presença de um terceiro, sem que a outra parte saiba. Descoberta acidental fortuita da prática de outro delito dentro de uma gravação ou uma interceptação, ou seja, está lá se investigando um crime, chega ali, né, quando vai se escutar aquela gravação, acontece ali uma descoberta, né? A jurisprudência tem intitulado de serendipidade, então pode, dependendo das circunstâncias, ser aproveitado sim para efeito de prova. A prova emprestada, além disso, é possível a utilização de interceptação produzida para investigação de crime em procedimento administrativo. A prova emprestada também pode ser utilizada, voltando aqui, desde que autorizada pelo juízo. Então, justamente aqui um exemplo da prova emprestada, né? Fazendo seu reflexo em processo administrativo. Após a realização do procedimento estando devidamente instrumentalizado, o investigado tem direito ao que foi produzido. Súmula vinculante do STF, número 14. Após, né? Porque não se pode divulgar isso antes para não atrapalhar as investigações, dependendo do caso concreto. Tratando de escutas telefônicas, não se pode concluir que apenas a autoridade policial é autorizada a proceder às interceptações. Pode ser, por exemplo, o Ministério Público também. Então, aqui nós finalizamos mais esse videozinho. O mapinha está muito bacana. Aqueles que quiserem, cliquem aí embaixo e receberão as instruções. Muito obrigado, ótimos estudos para todos.